Gente, acabei de passar a hidratação com matizador, igual eu falei pra vocês que eu iria fazer, né? E eu tava ali editando alguns vídeos antigos e, tipo assim, o vídeo que eu trouxe nem era sobre cabelo, mas eu quis trazer aqui só pra vocês verem como meu cabelo tá, porque eu tava editando alguns vídeos antigos e percebi, né, isso. De que meu cabelo tava tão horrível, tipo assim, hoje eu ainda considero ele um cabelo que precisa de cuidado, precisa de tratamento, só que, tipo assim, comparado aos das antigas, gente, hoje tá uma coisa maravilhosa, entendeu? Mostrar aqui no claro, essa parte aqui, esse lado do meu cabelo sempre foi mais murcho, o cacho sempre foi mais mole, daquele jeito pra ficar descido, né? Então ele fica assim, eu cortei, mas mesmo assim ele continua assim, e o de cá sempre fica mais volumoso, entendeu? Mas vamos mudar isso, com fé em Deus. Bom, gente, sentei aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Como eu falei, na verdade, pra desabafar, digamos assim. O cabelo tá esquisito, mas deixa assim mesmo. Troquei de blusa, que foi a blusa que eu utilizei pra dar uma umedecida no meu cabelo. Enfim, gente. Então, tipo assim... porque, tipo assim, eu tô sentindo que eu precisava falar mais coisa, porque, tipo assim, eram umas coisas que estavam tão assim na minha cabeça, mas tão assim, que eu falei, não, eu vou falar, vou colocar pra fora, até porque em relação ao meu futuro, é isso que tá me incomodando, é isso que tá me impressionando, assim, sabe? Porque, tipo assim, como eu comentei, eu teria que morar com meu pai, sendo que eu não me dou muito bem com ele, entendeu? E aí eu, tipo assim, eu sempre saio como errada nisso, porque eu nunca explico o porquê de eu não me dar bem com ele. Porque, além de a gente não se dá bem em relação à briga, porque meu pai, ele é uma pessoa briguenta, eu também não vou mentir, eu não tenho sangue de barata, então, tipo assim, acaba que eu, como é que fala, me esquento fácil. Então, se ele me falar alguma coisa, eu reajo sim, começo a conversar também, aí começa as discussões. Só que o negócio é que eu saio como errada, porque por eu ser filho, eu teria que, tipo, meio que obedecer. Só que assim, o fato de eu não querer mais morar com ele, e isso é desde nova que eu tenho vontade de sair de casa, é porque, tipo assim, hoje em dia não é mais, entendeu? Porque hoje em dia eu não reparo isso, meu pai, eu não vejo ele fazendo mais isso. Só que, tipo assim, teve uma fase da minha vida que, tipo assim, quando eu era nova, né, criança, meu pai teve uns comportamentos, assim, impróprios. E, tipo assim, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo, eu passei a ter nojo, né, passei a desconsiderar ele, né. E quando eu comentei com a minha mãe sobre, porque eu comecei, né, depois dos comportamentos, comecei a me comportar mal em casa, né? Eu comecei a ser meio que a filha rebelde. Só que aí quando eu fui falar, minha mãe achava ruim o fato de eu destratar ele e tudo mais. E aí quando eu fui falar pra ela, e uma vez até falar com a minha irmã também, que eu fui dar uma justificativa por algo que tinha acontecido, e aí ela tinha descoberto, e aí eu fui dar minha justificativa e fui contar toda a situação, as duas me tirou de doida, entendeu? Me tirou de doida, minha mãe ainda chegou a comentar que se fosse o caso dele fazer tal coisa, que só se ele tivesse bêbado, mas que são, ele jamais faria isso. Então, tipo assim, até eu comecei a me questionar e comecei a pensar, então talvez não tenha sido isso mesmo e eu só tinha coisa da minha cabeça, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, é algo que, tipo assim, eu não vejo mais acontecendo e não ia falar, né? Não queria falar pra não parecer, não ficar algo tão prejudicativo, sabe? Só que aí, igual eu falei, eu tava pensando tanto sobre essas coisas ultimamente, tanto, que, tipo assim, minha cabeça tava assim, eu falei, não, vou ter que soltar isso, vou ter que botar pra fora. E como minha mãe foi no enterro da prima dela aí agora, eu tô aproveitando pra falar desse momento, porque não só a questão da viagem e a questão disso aqui do meu pai, né? São coisas que eu preciso falar, eu falo mais sozinha mesmo, comigo mesmo, porque ninguém entende, entendeu? Ninguém compreende. E aí, por esse motivo, eu não tenho tanta vontade de morar com meu pai, só que, igual eu falei, hoje em dia ele não tem mais esse comportamento. E aí, tanto é que eu comecei a achar que era só coisa da minha cabeça também, tal, porque, tipo, de um tempo pra cá, que eu fui literalmente ignorando a existência e tudo mais, eu refleti que não estava mais acontecendo o que aconteceu um tempo atrás, sabe, nas antigas. E aí, simplesmente, o outro fato de eu não querer morar é porque ele começou, com o passar do tempo, depois do que aconteceu, desse comportamento dele, eu comecei a ficar rebelde. Tudo que envolvia ele, eu rebatia, entendeu? E aí,
acabou que criou essa barreira. Então, eu e meu pai não conseguem se dar bem. Qualquer coisa é motivo de briga. E às vezes não é nem motivo, às vezes ele mesmo dá um motivo, porque meu pai também é estressado, eu também não julgo, porque eu também sou, entendeu? Mas eu falo assim, que na maioria das vezes vem da parte dele. Por quê? Às vezes ele fala uma coisa que me incomoda e eu só vou e, tipo, brigo, entendeu? Reclamo. E aí é isso, por isso que eu tô com cisma de ir morar com ele. E pretendo que dê tudo certo, né? Eu indo pra lá fazer meu dinheiro e sair. Porque o motivo agora é esse, né? Porque por a gente não se dar bem, qualquer coisa pode virar motivo de briga. E por conta dessas coisas assim, que eu vim vendo, né? Desde quando eu era novinha, eu comecei a pensar, não, eu tenho que mudar de casa, entendeu? Não quis mais morar com eles. Mas só que, tipo assim, eu tive que aguentar tudo isso, assim, por um bom tempo. Tipo, eu não saí, porque eu era nova, não tinha recurso, né? Não tinha nada. E agora eu, tipo, tenho a oportunidade, né, de não morar mais com ele, já que eu não me dou bem. Era meu sonho poder sair. Só que agora o problema é que, tipo, ele também foi pro mesmo lugar onde eu tava, né? Depois que eu vim. Então, tipo, por conta disso, eu teria que aguentar de novo morar com ele. Tipo, e isso pra mim, gente, por isso que eu tô falando isso, justificando, porque como eu nunca falo o motivo, que eu não acho necessário, que é, igual eu falei, é algo que já passou e hoje em dia eu não vejo mais ocorrendo, mas eu deixo bem claro que eu e ele não se dá bem. Mas como eu não falo o motivo, fica parecendo que eu que sou a errada, sabe? Fica parecendo que talvez eu esteja errada no fato de, tipo assim, botar tanto ele como culpado e tal. Mas não que eu, tipo, tenha sido culpada de alguma coisa, mas eu falo em relação a eu ter sido começado a ficar rebelde e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que por conta disso eu sempre saio como errado. Então, tipo assim, quando eu comecei contando no vídeo que eu e meu pai não se dá bem, expliquei que, tipo assim, tudo ele vê como motivo de briga e que tudo eu também acabo rebatendo, já fica parecendo que é algo mais eu contra ele do que o que realmente aconteceu, sabe? Aí fica tipo naquela coisa de que é como se eu não gostasse, mas só falasse para as pessoas uma parte, não falasse exatamente o porquê de eu não gostar. E aí por esse motivo achei que minha mãe tinha chegado. Aí por esse motivo eu não tenho vontade de morar, né, com ele. Tento considerar ainda, tipo, já tentei perdoar várias vezes e tudo mais. Então, tipo assim, depois que eu ia embora, eu cheguei a conversar e tal, até porque minha mãe pediu. E até aí tudo bem, só que a questão é pra conviver, entendeu? Porque é complicado, principalmente com a cisma que eu tenho de antes, entendeu? Aí acaba que eu fico com cisma. Por isso que, tipo assim, eu tô explicando isso agora, porque no começo do vídeo pode ser que ficou meio confuso, pelo simples fato de que eu só falei, né, que eu não tenho vontade de morar, que eu não me dou bem, que qualquer coisa é motivo de briga e que eu tenho vontade, tipo, que eu vou pra lá pra onde ele tá, mas que depois eu tenho vontade de sair. E isso é, ó, segredo por enquanto, porque, tipo assim, é uma coisa que só tá entre eu mesmo. Só tá, tipo, só eu que sei. Ninguém sabe que eu pretendo fazer isso depois. Então é uma coisa que eu vou manter, assim, e tal, vou fazer meu dinheiro e vou ver se vai dar certo. Eu espero muito que dê, entendeu? Porque também se não der, eu vou ter que voltar pra onde eu tava. E é basicamente isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, enquanto eu estiver só em casa, eu falo, explico mais, porque, tipo, na hora que é pra falar, eu esqueço, simplesmente. E quando eu tô, tipo assim, não é nem fora das câmeras, mas quando eu estou, sei lá, rondando pela casa fazendo alguma coisa, eu acabo lembrando, né? Acabo lembrando, porque igual eu falei, é uma coisa que tá muito assim na minha cabeça, ó. Então, tipo assim, fico o tempo todo ecoando, sabe? Então, por conta disso eu lembro, mas na hora de falar eu esqueço, gente. Eu esqueço. Por isso que, tipo assim, eu também tô falando sobre isso, porque na verdade não era pra eu falar, era pra mim ir mais clara e só explicando, porque era pra ser um vídeo mais normal, tipo assim, separando, pegando algumas coisas da minha mãe pra quando eu for embora, entendeu? E explicar que, tipo, eu vou pra um lugar, mas que depois eu pretendo ir pra outro. Então, tipo assim, era pra ser um vídeo assim, de boa. Só que assim, igual eu falei, isso tá ecoando tanto na minha cabeça, tipo assim, que parece que é uma coisa que eu já tava combinando, planejando de falar, entendeu? Então, tipo assim, por conta disso eu senti que estava faltando alguma coisa e aí talvez seja isso, né? Explicações. Porque não adianta só eu falar, tipo, que eu vou embora
e que pretendo, tipo, como é que fala? Ir embora depois, né? Da onde eu tô indo, pra onde eu tô indo. Aí é isso, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu venho aqui, falo, esclareço, explico, entendeu? E quando eu lembrar é isso, eu falo. Ah, gente, e uma das outras coisas que eu ia falar também é pelo simples fato de que meu pai, ele é fogo de paia, entendeu? Ele é fogo de paia, não sei que nem minha mãe diz, ele mija pra trás. Por quê? Desde sempre, uma colega minha me chamava pra ir pra essa cidade de Minas, né? Porque geral daqui da nossa cidade vai pra lá pra conta de trabalho. Aí ela me chamava pra ir e, tipo, só que eu ainda tava estudando. Igual eu já falei, eu já perdi de série, né? No ano passado eu tive que estudar. Mas, desde o ano anterior, de 2024, ela já chegou a comentar comigo. Então, tipo assim, era um pensamento que eu tinha, mas não era certeza. Até porque eu também tinha vontade de ir pra São Paulo pra trabalhar, né? Só que aí, quando foi em 2025, eu comecei a falar. Eu não só cogitei, não só pensei, eu falei que eu iria pra lá, pra Minas Gerais. Foi quando, tipo, uma vez meu irmão ficou falando pra eu ir e tal. Eu fiquei também, tava indo muito bem na escola, tava me sentindo muito mal. Então, tipo assim, eu tava querendo sair daqui, dessa cidade. Então, teve uma época que eu, no meio do ano, mais ou menos, que eu falei que eu iria. E aí, adivinha o que me fez desistir? Meu pai simplesmente falou que iria. Aí arrumou as coisas tudo e tal. Minha mãe comprou fogão pra levar, arrumou mala, tudo, comprou de tudo, gente, pra poder já ir. Quando foi no outro dia, só porque meu irmão falou que não segurou a casa, né? Porque ela mora de aluguel e tal. Aí, tipo, ele falou que não conseguiu segurar a casa e simplesmente aconteceu de meu pai desistir. E ele não quis mais saber de ir pra lá. Só que aí quando foi no final, quando foi um pouquinho depois, tanto é que, tipo, eu jogava essas conversas de que eu iria pra São Paulo justamente pra ver se ele desistia. Aí quando foi depois eu comecei a jogar que eu iria pra São Paulo. Aí depois, na verdade, ele usou isso. Ele usou isso. Porque quando ele desistiu de ir pra Minas, ele ficou falando, eu vou pra São Paulo. E isso porque eu tava jogando piada de que eu iria pra São Paulo com essa colega minha. E aí, gente, até porque ela realmente me chamou. Ela me chamou pra, no final do ano passado, passar em São Paulo, né? O final do ano passado. E passar também o mês de janeiro lá, em São Paulo. E depois a gente iria vir. Só que como eu tava com um plano de, tipo, ir pra um lugar pra ficar, pra trabalhar e tudo mais, então eu não iria vir. Mas enfim, era isso. Então como eu fiquei jogando isso de ir pra São Paulo, ele foi também ficou jogando isso. Até que quando chegou o final do ano, igual eu expliquei no início do vídeo, eu e minha irmã foi. Aí depois ele inventou de querer ir pra Minas. E aí quando foi agora que eu e minha irmã veio, ele foi. E aí, né, como minha mãe falou, que ele é fogo de pai e tudo mais, a gente não sabe se ele vai ficar. Porém, até o momento ele não falou que quer vir, né? Tipo, no dia que minha mãe ligou pra eles, ligou, né, pra lá, pra ele poder conversar, pra meu irmão ligou pra poder ele conversar com minha mãe. Minha mãe chegou a perguntar pra ele se ele tava gostando. Ele disse que não, mas tipo, depois ficou só rindo, porque minha mãe perguntou por quê, só ficou só rindo. E aí, como uma pessoa fogo de pai, a gente não tem como saber se a pessoa tá gostando ou não. Até porque pra uma pessoa de lá ele disse que tá gostando, que é tranquilo, sendo que pra gente daqui ele disse que achou muito parado lá. Enfim, gente, por esse motivo eu fiquei muito incomodada. Muito incomodada. Porque como que você, né? Como que você, pelo menos assim, né? Eu não vou dizer nem dele porque ele é fogo de paia. Mas eu falo mais em relação a pessoas, tipo, nós, jovens, que, tipo, tem aquela consciência. Tipo, não falo nem só de jovem, mas de pessoas no geral que tem a consciência, entendeu? No lugar. Porque, tipo assim, como que você, que tem a consciência no lugar, vai ir pra um lugar pra trabalhar pra depois querer voltar, gente? Não é melhor nem ir, entendeu? Não precisa fazer o esforço de comprar coisas, arrumar coisas. Dessa vez mesmo minha mãe comprou mala e comprou algumas coisas de comer já pra levar pra lá, entendeu? Porque lá é mais caro, então algumas coisas a gente leva daqui. Aí, tipo assim, como que a pessoa vai e quer desistir depois, né? Então, tipo assim, não compensa, né? No momento, todo mundo gostou, assim, e tal, por conta que meu pai tava dando bastante trabalho aqui, bebendo e tudo mais. E aí, por esse motivo, né, ele foi e tudo mais. Ele foi. Só que, igual eu comentei, né, eu fiquei incomodada porque ele, sendo uma pessoa fogo de pai, ele poderia desistir a qualquer momento. E a gente que não foi com o intuito de, eu vou, mas depois vou voltar, a gente, né, pelo menos eu fico incomodada porque, igual eu falei, eu não sou muito de conviver com meu pai. Eu morava com ele assim, mas a gente não se falava. Então depois eu peguei e me mudei.
né? Então eu não tava mais morando com ele. Aí depois eu peguei e voltei pra cá, mas, tipo, ele foi agora. Então, tipo, depois eu indo, eu vou ter que ser obrigada a morar com ele. Aí eu, tipo, fico incomodada porque, tipo, às vezes a pessoa nem quer estar lá, entendeu? Igual no caso dele, mas ele tá fazendo, tá, tipo assim, se forçando. Eu não digo nem se esforçando, é forçando, porque, tipo assim, a pessoa não quer. A qualquer momento a pessoa pode vir embora. Mas aí só porque os outros estão, no caso os filhos, aí a pessoa quer inventar de ficar lá. Mas aí tá com o pensamento aqui. Aí, tipo, é isso que me incomoda também, porque aí isso ele pode acabar ficando mais estressado do que já é. E pode acabar, tipo assim, até caçando enredo comigo, sabe? Eu tô falando isso, gente, não é querendo me vitimizar, entendeu? Porque, igual eu falei, eu fico assim, como se eu não gosto muito de falar sobre isso. Por isso que, tipo assim, eu não ia trazer isso aqui, né? Eu só trouxe mais pra poder, tipo, parecer uma explicação mais óbvia do porquê eu tenho vontade de morar sozinha e do porquê que eu pretendo fazer isso que eu vou fazer. Mas é por esse motivo, entendeu? Porque eu não me dou bem e porque eu vejo que a pessoa parece que, tipo assim, fica infeliz com a própria vida e, tipo, vê que a dos outros estão rompendo pra frente e quer fazer o que os outros estão fazendo, mas, tipo assim, sem aquela vontade de querer fazer. Porque, tipo, não é só sair de sua casa e ir pra uma casa vizinha, não é só isso, é literalmente pra um outro estado, gente, pro outro lado, sabe? Então, tipo assim, é um negócio complicado. E isso me atingiu pelo simples fato de que eu não me senti muito à vontade, entendeu? Porque, como eu falei, eu não me dou muito bem com ele. Então, de pensar que eu já saí de um lar, que pra mim é conturbado, pra pegar e ir pra um lar, na tentativa de fugir disso tudo, e simplesmente ter que encontrar com isso tudo de novo. Aí, igual eu falei, eu vou tentar, tipo, sei lá, vou dar um jeito de eu já começar a fazer umas meditações aqui pra poder ir pra lá tranquila, pra quando chegar lá, acontecer alguma coisa, eu já poder me colocar no meu lugar, botar meu fone, ficar quieta e ignorar, entendeu? Já vou ir treinando isso, porque aí quando chegar lá eu quero evitar o máximo que eu puder. Por que eu falo isso também? Porque eu já tava vivendo lá, tava eu, minha irmã mais nova e meu irmão. E simplesmente já estavam lá meio ruim, porque tipo, eu tava discutindo bastante com minha irmã, só que a gente era aquele tipo de discutia, porém só tinha um a outro, entendeu? Porque os outros pessoal que a gente conheceu não era família, entendeu? Então, tipo, e lá também é um lugar onde você vai com o intuito de trabalhar. Ninguém vai lá pra te ajudar, pra te acolher emocionalmente. Então, tipo assim, só tinha eu e minha irmã, então a gente brigava e depois voltava a se falar. Então começou a ficar uma relação tóxica também. O que tava me incomodando ficar lá também. Só que ao mesmo tempo eu me sentia dependente dela, entendeu? Porque igual eu falei, pra não ter que ficar só. Mas isso porque eu já tava andando muito com ela, convivendo muito com ela. Porque a partir do momento, igual agora, que eu tô sozinha, se ela ir embora, igual ela falou que pretende voltar, então ela vindo embora vai ser tranquilo pra mim, porque, tipo assim, eu já tô sozinha aqui. Então quando eu ir sozinha pra lá, eu vou ficar, tipo, sozinha e vai ser isso. Vai ser, tipo, bom, entendeu? E agora em relação ao meu pai, é só porque a gente não se dá bem. E o fato de que eu tô falando isso não é porque eu odeio ele, é só pelo simples fato de que de tanto tempo convivendo com ele assim, sabe? E vendo como que a pessoa é, eu acabei, tipo, desencadeando isso, né? Digamos que esse medo, né? De ter que ir pra um lugar, numa intenção de mudar, uma intenção, um lugar, né? Buscando mudança, um lugar novo, buscando uma mudança e, tipo, continuando a mesma coisa, por conta das mesmas pessoas. Então, por isso que eu tô decidida a fazer isso, né? De ir pra lá por conta de um certo período, igual eu falei, né? Porque lá eu tenho um serviço certo, eu não tenho que procurar ainda, então eu vou pra Minas nesse intuito, porque eu já tenho um serviço. Quando eu juntar o dinheiro, também quero poder passar pela fase do café, né? Então, se eu conseguir um dinheirinho bom, eu pretendo ir pra cidade vizinha, que fica tipo no interior de São Paulo também, mas é uma cidade grande, é uma cidade que pra mim vai ter mais recursos, quando eu quiser ir num shopping, tem essas coisas, entendeu? É um lugar que eu acho tranquilo, entendeu? Então, quando eu estiver sumida por aqui também, vocês têm que entender isso, que é porque eu vou estar muito com muitas pessoas, então eu não vou conseguir gravar tanto, e aí eu só vou conseguir gravar quando eu tiver uns momentos mais a sós. Inclusive, se eu conseguir ir morar só, entendeu? E quando eu lembrar de mais coisas, eu vou trazer aqui, vou falar pra vocês e vou explicar. Que igual eu falei, gente, era uma coisa que tava me incomodando muito, então
Era uma coisa que eu pensava o tempo todo e queria sempre ter alguém pra me contar. Só que, tipo, eu não conto pra ninguém, né? Não tô falando pra ninguém e tal. Ultimamente tô sozinha e é isso. E aí, isso tava me incomodando. E por eu ter trago esse vídeo, né? Explicando essa situação, meio que eu tô só contando isso pra vocês entenderem o motivo de eu sempre querer morar só, entendeu? O motivo de eu não querer morar nem aqui, porque aqui eu tô quase pra entrar em depressão, porque não tem trabalho, eu preciso de dinheiro. Agora não tem escola pra me pedir, porque antes, no ano passado mesmo, eu recusei qualquer tipo de emprego, porque eu tava tentando focar na escola. E aí, eu sentia um sobrepeso em mim, porque a escola também cansa mentalmente, né? E aí, então, tipo assim, eu nem pensava em trabalho. Só que agora, depois que, tipo, eu terminei os estudos, que eu já comecei, assim, a trabalhar, eu simplesmente não consigo ficar sem trabalho. Porque, tipo assim, eu começo a ficar atordoada, gente. Não tem nada pra fazer. Não tem escola, não tem nada, 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 nada. Tem até algumas coisas que eu poderia estar indo, que é a capoeira, é o vôlei, assim, sabe, daqui da minha cidade. Mas eu não tô com ânimo, até porque é só, tipo assim, uns dias na semana. E até porque pra mim não vale a pena ir, porque, tipo assim, talvez valeria a pena. Mas é pelo simples fato de que eu pretendo ir embora, entendeu? E é isso. E aí, tipo assim, tenho muita vontade de morar só. Muita vontade. E quando eu lembrar de mais coisas, eu trago aqui. Gente, e eu não sei explicar, mas eu tô com imensa vontade de falar, porque, igual eu falei, é algo que tava me incomodando, não é de hoje, isso é de anos, né? Esse conflito, assim. Então, por conta disso, eu tô com vontade de falar, porque eu tava sentindo que eu precisava falar alguma coisa, entendeu? Eu tava sentindo. Só que aí, eu não falei logo quando eu iniciei gravando, até porque eu tava com pressa, vocês mesmos viram, né? Era pra ser antes de minha mãe chegar. E aí agora que eu tô sozinha, eu tô tentando aproveitar também pra falar ao máximo, porque esse tipo de coisa, igual eu falei, eu não comento com ninguém. Tô falando isso aqui agora, entendeu? Coisa que eu tô expondo aqui agora. Então, tipo assim, igual eu falei, é uma coisa que, tipo, me incomoda tanto que eu tava sentindo que eu precisava falar. Mas na hora que, tipo assim, eu gravei o que eu gravei, aí quando foi pra falar eu já esqueci, tipo assim, entendeu? Então, eu esqueci o mais principal, eu acho. Não sei, que eu tava incomodada, eu tava querendo falar muito sobre isso. Tipo, em relação de muitas coisas que me incomodam, sabe? E aí por isso eu tenho vontade de morar só. Tanto é que eu já recebi várias propostas, né? Uma foi de um amigo meu que também tá em São Paulo. E aí quando ele falava assim sobre eu ir pra lá, eu ficava em dúvida, porque como eu falei no ano passado eu tava estudando, então eu já descartei essa ideia, porque senão eu ia me perder de novo na escola. Pelo simples fato que pra começar a trabalhar e a estudar, e ainda sendo em cidade grande, eu com certeza ia me lascar. E aí, fora isso, também já teve essa colega minha, só que, tipo assim, eu também não me dou bem com ela, entendeu? Não me dou bem. Aí vocês perguntam, então, por que você ainda conversa com ela? Então, gente, ultimamente eu não tô conversando, né? Eu bloqueei, assim, de algumas redes, das redes sociais, né? Só que eu fui, desbloqueei do WhatsApp e no TikTok continuei tendo a relação com ela. Então, tipo assim, só que, tipo assim, eu sabia que também não iria dar certo eu ir morar com ela, porque eu conheço ela. Não só pelo fato dela ser tóxica, mas por ela ser uma pessoa insuportável mesmo, entendeu? E aí é isso, gente, mas não é de hoje. Não é de hoje que eu tenho vontade de sair de casa. E se essa cidade que eu tô aqui tivesse suporte, tivesse muitos empregos, eu já teria saído, ó. Porque com certeza eu já teria arrumado um emprego bom, que paga bem. Já teria procurado uma casa pra alugar. E com certeza eu já estaria até fazendo a minha própria, entendeu? Mas infelizmente não encontrei, então tive que ficar bastante tempo aí. E agora eu tô com cisma de ir pro mesmo lugar onde meu pai tá e ter que passar por tudo de novo. Igual eu falei, gente, eu vou me controlar, então talvez eu não passe por tudo de novo, mas ainda assim eu vou ter que aturar certo tipo de coisa, ter que ouvir certo tipo de coisa. Então só isso já me apavora um pouquinho. Porque só de estar em um lugar onde uma pessoa tá reclamando o tempo todo, tá caçando enredo o tempo todo, é estressante. E eu sou um tipo de pessoa que eu me abalo muito facilmente, né? Então, tipo assim, minha mente já começa a ficar esgotada. Fora com a rotina do trabalho. Ou seja, igual eu expliquei que eu e minha irmã tava brigando muito e tava começando a ficar um lar tóxico. Antigamente, eu achava que as coisas à minha volta era tóxico. E que eu achava também que
que como é que fala, estudar e trabalhar era cansativo, mas é por conta, gente, que é um conjunto, não é só em questão de, trabalho e escola, é de pessoas em escola, pessoas no trabalho, pessoas que tem na sua volta, na sua casa. Então, pra mim, isso já ficava cansativo. A vida tava ficando cansativa, entendeu? E aí, agora que, tipo, eu só tava tendo um trabalho pra poder me preocupar, tava começando, não o trabalho em si, mas a rotina lá tava começando a ficar um pouquinho chata. Mas por quê? Eu e minha irmã tava brigando o tempo todo. E é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque se meu pai começar a caçar encrenca, possa ser que eu comece a achar a rotina lá chata, a casa chata, porque eu sou assim, quando eu discuto com alguém dentro de uma casa, eu fico querendo sair, tipo, pra aliviar a mente. Então eu fico pensando nisso, gente, ter que ficar buscando refúgio por causa de certas pessoas. Então por isso que eu tenho muito essa vontade de, tipo, morar só. Entendeu? Mas é porque, tipo assim, na prática, ou na teoria parece ser bom, mas na prática você se sente meio só. Possa ser, até porque eu morava com minha casa sempre cheia, né? Então, e como eu disse, sempre briga, sempre briga. Então, tipo assim, talvez isso poderia até fazer falta pra mim, essa coisa de briga, né? Talvez faria até falta. Mas, tipo, gente, é tanto cansaço mental, mas tanto que eu já me conformei que eu vou ir pra lá e vou ficar calada. Calada no sentido assim, evitar contato. Porque pra mim, a partir do momento que eu começo a ter contato, ou conversa com a pessoa, tem mais chance de eu ter enredo. Mas eu acho, né, que mesmo se algumas coisas fossem fazer falta, eu não acho que eu entraria em depressão por estar o tempo todo sozinha. Antes eu tinha medo disso, não vou mentir. De me isolar tanto, de ver minha família como um problema, que eu tinha medo de eu acabar ficando tão só, mas tão só a ponto de me destruir por dentro e acabar entrando até em depressão. Mas assim, tá sendo tão cansativo ultimamente, de um tempo pra cá. Agora eu tô ficando meio assim, não é por conta da rotina com a família, tipo isso. Não é cansada com a família, mas sim por conta que eu não tô tendo trabalho, então eu tava ficando louquinha já. Mas é tipo isso, sabe? Parece que sempre tem um problema. Porque, tipo assim, antigamente eu morava aqui com casa cheia e era briga, 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 briga. E aí, fora a minha rotina de ir pra escola, ter que lidar com certas coisas na escola também. Aí, tipo assim, tudo tava me doidando já. Aí, bem na hora que eu resolvo sair de casa, que tá pra dar tudo certo, começo a ter brigas com minha irmã, fúteis, mas aí começa a ficar meio tóxico o ambiente. E aí, simplesmente, depois quando eu vou embora, que é pra mim, vou retornar pra lá, acontece de meu pai ir. Então é uma coisa que parece que eu nunca vou estar saindo do problema. Nunca vai dar certo eu fugir, porque sempre o problema vai estar, tipo, me acompanhando. Entendeu? Tanto é que eu comecei até a cogitar que às vezes o problema talvez seja eu. Porque, tipo assim, quando eu tô com essas pessoas, tem briga, tem um clima pesado, tá ruim. Aí eu sempre fico buscando refúgio, de tipo assim, morar em outro lugar, morar tipo isso, entendeu? E é isso que eu pretendo fazer. E espero que dê tudo certo. E quando eu lembrar de mais coisas, quando eu estiver sentindo a necessidade de falar, eu vou vir aqui pra continuar nesse vídeo, né? Pra dar continuidade e ir falando. Porque, igual eu falei, é algo que tava me incomodando tanto que eu pensei, vou falar. Só que agora eu ainda tô sentindo que eu não falei tudo. Porque quando eu tô só, eu começo a fingir que eu tô desabafando com uma das pessoas que eu converso. E começo a imaginar que eu tô falando isso. Mas hoje em dia nem tá funcionando. Eu fico conversando sozinha, me desabafando sozinha. Só que assim, é uma coisa que eu desabafo, mas ao mesmo tempo eu que tô ouvindo. Então, assim, acontece que eu estou, como é que fala? Liberando e sugando ao mesmo tempo. Não sei explicar, sabe, gente? Tô digerindo e ingerindo aquilo de novo. Não sei explicar. Mas aí eu solto e pego pra mim de novo. Então, tipo assim, acaba que nunca sai de mim. É uma coisa que fica ali em mim o tempo todo, entendeu? Então é que eu estou começando a fazer sentir que faz parte de mim. Só que não, eu quero me livrar disso, quero ter paz por algum momento na minha vida.